Alô, meus amigos. Como vão? Tudo bem? Estamos aqui para trabalhar agora as exceções. Até que, enfim, vamos entrar no ponto que mais cai em prova sobre licitações e contratos, que são as exceções, que é a licitação inexigível, né? Dessa aula que nós temos agora, número 6, licitação dispensada e dispensável. Quando a gente fala em inexigibilidade, nomezinho meio enrolado, mas eu recomendo os senhores a pronunciarem comigo, inexigibilidade, estamos falando de uma situação de exceção, uma situação de não licitação, onde eu pulo do desejo de contratar para a contratação. Por isso, algumas vezes chamada de contratação direta, ou seja, contratação sem competição. Né? Tudo isso, óbvio, previsto ali na 8666, no seu artigo 25. Então, vamos trabalhar agora dois pontos importantes dessa inexigibilidade. Primeiro ponto importante da inexigibilidade. A licitação se torna impossível por inviabilidade de competição. Então, olhando para mim aqui, não tem como fazer licitação. Não tem como fazer licitação, porque a competição é inviável. A lei não tinha como fechar todas essas hipóteses. Então, o que a lei faz? Voltando para o slide, cria um rol, ou seja, uma lista exemplificativa no artigo 25. Então, o que nós temos no artigo 25 não são as hipóteses taxativas. O que nós temos no artigo 25 são os exemplos. São as exemplificações do que é considerado hoje uma licitação inexigível ou impossível. E por que ela se tornou impossível? Porque a competição é inviável. O princípio é esse, inviabilidade da competição. Inexigibilidade é a inviabilidade da competição. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de licitação inexigível. Olha para o slide. Singularidade do produto. Olha o que diz o texto legal. Para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Olha o que está em vermelho. Vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido por órgão de registro do comércio local, em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Se falamos, então, em singularidade de produto, né, estamos falando que o produto é único. É difícil a gente pensar num produto único, porque geralmente você pensa só em gêneros ou em marcas. Perceba, eu preciso comprar lã de aço, não, eu preciso comprar Bombril. Eu quero refrigerante, eu quero uma Coca-Cola. Eu quero comprar um computador bom, o cara já pensa no Apple. Então, existem produtos que são os melhores da sua marca, mas eu não posso ter preferência por marca. Eu não posso falar na admissão, eu preciso comprar um Apple. Vocês estão entendendo a ideia? Então, quando a gente fala em produto, é produto único mesmo. Um exemplo que eu gosto de citar são as vacinas, né? Você tem vacina, por exemplo, que é criada logo depois do surgimento de uma doença. Eu me lembro muito da antiga gripe suína, que depois mudaram o nome, gripe suína, e ficava um negócio meio esquisito. Pô, o que você pegou? Peguei uma gripe suína. Pô, ficava meio estranho, né? E aí o pessoal criou lá a sigla H1N1. Quando a H1N1 surgiu, foi uma loucura. Todo mundo falou, não. Eu me recordo, gente, porque a minha esposa estava grávida. Não é uma coisa muito incomum, né? Eu tenho 3 filhos, e a minha esposa está grávida de novo, tenho 3 filhos pequenos. Então a minha esposa estava grávida. E eu dando aula, às vezes cursinho, 200 pessoas, 250 pessoas ali em Brasília, eu me lembro de uma situação de um dia que eu estava dando aula na Asa Sul e eu falei, rapaz, eu vou comprar uma máscara.
Imagina se a minha esposa pega esse negócio, vai matar ela, meu filho, eu. Ficava aquela loucura, né, e tal. E depois descobriu-se que muitas pessoas pegaram, nem sabia que tinham pego, aquela coisa toda. O governo teve que comprar essa vacina. E o que eu acho interessante é que a vacina surgiu, tipo, alguns dias após o surgimento da doença. Quando a Organização Mundial de Saúde declara que existe a possibilidade da pandemia, se não me engano é o termo, e eles tinham que comprar a vacina. Só um laboratório no mundo vendia vacina. Inexigibilidade. Inviabilidade de competição, produto único. E qualquer órgão de saúde atestaria que nenhum outro laboratório no mundo produziria aquele tipo de vacina. Vocês estão entendendo? Eu não posso falar que eu vou comprar Nike, eu tenho que comprar tênis. Por exemplo, Nike para correr. Eu gosto muito da marca Mizuno. Uma coisa que eu me afeiçoei, ele é leve, ele é curto, veste bem meu pé. Eu fazendo propaganda da Mizuno aqui, vou cobrar royalties deles. Mas quando a gente fala em Mizuno, Mizuno é marca. Se eu for comprar tênis para quem está correndo, quem trabalha com esporte, eu tenho várias marcas. Tem Mizuno, ASICS, Adidas, Nike, etc. Cada um no seu estilo, mas todos eles têm para corrida, tem para malhar, tem para caminhar, etc. Então eu não posso utilizar a marca como preferência. A marca não pode ser utilizada. É óbvio que tem algumas decisões do TCU que fala que a marca pode ser utilizada, mas entendamos, concurso para nível médio, concurso para analista administrativo, geralmente não cai visão do TCU, a não ser que o concurso seja do próprio TCU ou de algum órgão de controladoria. Então, o que você tem que fazer para 99,9% dos concursos é o texto da lei. E quando o texto da lei fala que é proibida a marca, é proibida a marca. Ficou claro isso então? Primeiro exemplo, produto único. Segundo exemplo aqui no slide. Vamos lá. Singularidade do serviço para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei. O artigo 13 fala sobre assessorias, consultorias, controladorias, treinamentos, etc., de natureza singular. Então, primeira característica, o serviço tem que ser um serviço técnico. A natureza tem que ser o quê? Singular, com profissionais de notória especialização. Gente, trabalho técnico especializado de natureza singular. É engraçado porque no mundo do direito, às vezes, eu me lembro muito bem de uma época que eu estava na faculdade, né? Eu sempre conto isso em sala, inclusive, alguns alunos até ficam já enjoados, porque eu já repeti isso, já foram meus alunos em algumas turmas. E eu estava sentado, me recordo até hoje, no centro ali, num lugar ali no centro comercial ali em Brasília, e eu olhei uma placa de escritório de advocacia e falava assim, especialista em tributário, civil, penal, administrativo, direito agrário, direito ambiental. Eu falei, rapaz, esse cara é ninja, esse cara aí tem uma capacidade, esse é o verdadeiro Homo sapiens. Aí, depois de um tempo, você faz a faculdade, você quer ter todo aquele conhecimento, você percebe que não é por aí. Para você ser especialista, você tem que focar. Para vocês terem uma ideia, a minha monografia na faculdade foi sobre licitações, abordando o artigo 24, artigo das dispensas de licitação. Vocês estão entendendo? De lá para cá, eu escrevi o meu livro, já vou aproveitar aqui para fazer o meu merchan. Olha só, nós temos aqui o livro do professor, né? Professor Franklin Giannini, Licitações e Contratos Administrativos para Concurso, editora Vestcom, que você encontra lá no meu site. Tranquilo? Então, escrevi o meu livro, ainda na faculdade, escrevi o meu livro, fiz minha monografia, tudo era voltado para licitação e direito administrativo. E com toda humildade, eu acho que eu tenho ainda um longo caminho para percorrer, para que um dia eu possa chegar, talvez aos pés de Celso Antônio Bandeira de Melo, da grande Maria Silva Zandé de Pietro, né? Do imortal Eli Lopes Meirelles, o José dos Santos Carvalho Filho do Rio de Janeiro, sumidade no direito administrativo, o grande Alexandre Maza, né? Então, nosso amigo Eliezer, lá de Brasília, né? Grande doutrinador, novo doutrinador com grande promessa. Então, são pessoas que fazem um trabalho técnico, são especialistas. Para ser especialista tem que dedicar aquilo.
E quando eu falo natureza singular, eu estou dizendo que aquele indivíduo ele tem que ser a referência na sua área. Então, quando eu precisar contratar um trabalho técnico, esse trabalho for de natureza singular, né? Trabalho técnico, ele for um trabalho de natureza especializada, ele é focalizado naquilo, e o que ele faz tem natureza singular, gente, não tem como comparar. Não tem como comparar. Eu tenho que contratar esse indivíduo, porque ele é o melhor da área dele. Só que, gente, eu não posso contratar o melhor de uma determinada área, simplesmente para uma situação rotineira, cotidiana, corriqueira. Profissional excepcional exige situação excepcional. Vocês estão entendendo? Eu não posso contratar o melhor escritório de advocacia da cidade para cuidar de uma questão de poste caindo, carro batendo em carro da prefeitura, problemas de aposentadoria. Vocês estão entendendo? Eu só vou utilizar esse excepcional profissional numa excepcional situação. Profissional excepcional pede situação excepcional. Então, voltando no inciso 2 do artigo 25, analisemos o seguinte, olha só. Então, voltando aqui para o slide, tópico 6.2, singularidade do serviço, artigo 25, inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular com profissional, lembra, profissionais ou empresas de notória especialização. Não é só um indivíduo, pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma empresa de pesquisa ou de treinamento. Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, gente, voltando para mim, olha só. Eu posso inexigir serviços técnicos. Quais são as 3 características? Trabalho técnico, especialista e notoriedade. Notoriedade do que ele faz, notória especialização. Mas eu nunca, vi que eu até grifei em vermelho lá no slide, nunca poderei dar esse benefício para quem? Empresas que trabalham com publicidade ou divulgação. Ok? Não pode. Lembra do problema do mensalão. Tudo começou com uma empresa de publicidade. Lembra das campanhas que são feitas para a presidência da República, que depois, geralmente, essas agências são envolvidas com falcatruas no futuro. Eu não posso declarar inexigibilidade para empresas de publicidade ou que trabalham com publicidade ou divulgação. Ficou claro isso? Então, para fechar o inciso 2, lembrem-se, profissional técnico especializado em singular exige também situação singular, não pode ser para qualquer situação. Voltando para o slide, então, vamos ao inciso 3. Então, olha só. Singularidade da atividade artística, artigo 25, inciso 3. Reenfatizando, o artigo 25, inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada pela opinião pública. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, quando nós falamos em trabalho artístico, pode ser qualquer expressão de arte. Eu estou falando em dança, música, poesia, estou falando em qualquer expressão de arte. E quando nós falamos de expressão de arte, nós sabemos que existem determinados segmentos onde alguns artistas se destacam e são considerados os representantes, os ícones daquele segmento. Por exemplo, se você está no Pará, se você gosta de carimbó, é a banda Calypso. Se você gosta de pagode, você tem o Belo. Eu lembro que na minha época tinha o Raça Negra e etc. São representantes. Música pop romântica brasileira, Roupa Nova, etc. No rock eu gosto muito do AC/DC, do Metallica, do Red Hot Chili Peppers. Então, o Pink Floyd, óbvio, o Pink Floyd, eles são representantes máximos em cada uma da sua esfera. Então, quando nós falamos, vamos trazer a São Paulo, vamos trazer a Brasília um cantor, bom, pode ser um padre católico, por exemplo, né? Geralmente, né, eu costumo brincar com as minhas alunas, com todo o respeito aos católicos, que geralmente o pessoal só traz os padres bonitões, né? Os lindões, né? Alguns padres são meio preteridos, não são trazidos com tanto afinco assim.
E traz o católico, o padre católico. Aí traz a cantora evangélica, né? Você tem a Cassiane, Diante do Trono. Você tem vários artistas de vários segmentos. Aí entra a Xuxa no segmento, entra... Eu lembro, numa época atrás, o Rebeldes, né? E assim vai. O que nós estamos falando é que cada segmento tem o seu representante. Aqui em São Paulo, por exemplo, já morei em São Paulo há algum tempo. Alguns até assustam quando eu falo isso, mas eu adoro as letras do Mano Brown e do Racionais MCs. Agora, Racionais, hip hop, eu gosto, acho muito bonito, muito bem escrito. Então, de tudo isso nós tiramos os trabalhos artísticos. Então, quando o trabalho artístico ele é singular, ele é único, é inexigibilidade, não tem como comparar. Imagina você se colocar numa cadeira vários representantes da música sertaneja, eu gosto muito da música sertaneja de raiz, imagina você colocar sentado Chitãozinho Chororó, Christian e Ralph, que são os mais afinados do Brasil, Chico Rei Paraná, que são os mais antigos, colocar toda essa galera, né, que hoje são desconhecidos por causa do sertanejo universitário, para poder concorrer a uma licitação. Não tem como fazer isso. Então, por essa razão, perdão, o que geralmente acontece é que os órgãos públicos, quando contratam um de cada segmento. Então, por exemplo, em Brasília é muito comum a cada novo show você trazer um representante de uma dessas linhas. É a calypso, é o pagode, é o rock, é o skunk, é o capital inicial, e depois vem um cantor evangélico, vem um padre católico, para manter ali o tratamento igualitário. Ficou claro, então? Então, lembremos, quando falamos em inexigibilidade, falamos em impossibilidade de competição por algum tipo de singularidade. Singularidade do produto, do serviço ou do trabalho artístico. O slide que vem agora, ele é um resumo de toda a matéria. Talvez na tela você não consiga visualizar bem que ele é muito detalhado, mas você tem aí no seu material didático. Vamos ao slide. Olha só. Eu coloco ali, em preto, procedimento licitatório. Em cima, competição possível. Embaixo, competição impossível. Aí eu coloco, competição impossível, a licitação é inexigível. Artigo 25, rol exemplificativo. Singularidade do produto, do serviço ou do trabalho artístico. Tranquilo? Aí em cima, que são os outros módulos, onde a competição é possível, e aí nós escolhemos entre fazer e não fazer a licitação. Tranquilo? Mas nós voltaremos a trabalhar com esse mesmo slide nos próximos módulos. Aqui nós encerramos o artigo 25 e até os outros módulos aí de dispensada, licitação dispensada e licitação dispensável. Um abraço.